Boa noite a todos. Começa agora mais um Estratégia ESG de olho na COP26. Eu sou Gabriel Chiappini e hoje eu recebo como convidados Gabriela Dorliac, diretora executiva do ICC Brasil, a Câmara Internacional de Comércio. Bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Gabriel. E Felipe Bittencourt, CEO da Way Carbon. Bem-vindo, Felipe. Obrigado. Obrigado pelo convite. Então, pessoal, primeiro eu queria repercutir o que já aconteceu na COP26, como é que vocês estão observando os acordos que o Brasil já firmou e o que ele já demonstrou interesse que vai assinar, e como está essa percepção internacional em relação ao Brasil com essa mudança, né, de posicionamento em relação à agenda climática. Começando por você, Gabriela. Obrigada, Gabriel. Acho que o Brasil começou muito bem a COP, com excelentes sinalizações, anunciando meta de neutralidade, aumento da porcentagem do NDC, o acordo de florestas, o Brasil se juntou, o acordo de metano, o Brasil também se juntou, e aqui a gente não pode esquecer que o Brasil é um país de agropecuária, então não é um movimento simbólico para o Brasil, vai exigir uma adaptação do setor agropecuário. Então, você vê uma série de anúncios importantes do Brasil em acordos não só de metas do Brasil, metas internas, mas também a participação do Brasil em grandes acordos ou compromissos globais. Claro que a pergunta que fica do pós-COP é como isso vai ser implementado. Mas essa sinalização forte do Brasil de ter participado desses grandes compromissos globais já colocou o Brasil como alguém que chegou, um país que chegou à COP disposto a participar e fazer sua parte. E isso acho que é uma sinalização, é um movimento importante do governo brasileiro para deixar claro qual é a visão do Brasil em questões ambientais, no sentido de precisamos fazer adaptações, vamos precisar fazer movimentos em várias frentes para chegar a 1,5. Então, acho que começamos muito bem a COP. A expectativa é que a gente possa terminar no mesmo tom e com o mesmo nível de compromisso, não só do Brasil, mas de todos os países. Felipe, com você. Sim. Super concordo, né, com a Gabi. A gente vem acompanhando essa agenda muito junto também, né, Gabi? Então, mas assim, primeiro, o Brasil, meu sentimento aqui, se você pressionar qual que é o posicionamento do Brasil sobre um tópico ou outro da negociação, você vai ver que o discurso é muito mais, não o posicionamento do Brasil, mas o que precisa ser feito em termos do mundo. O posicionamento do Brasil é vamos fazer um esforço do coletivo, de junto com os países chegar num acordo. Seja ele qual for, acho que não vai ser... não tem que pensar só em um lado. Então, essa visão coletiva está sendo, sim, percebida pelas outras partes. Né? A gente teve uma semana boa, como o Gabi disse, dos acordos, metano, florestas, etc. Desculpa que os barulhos aqui da COP. E, claro, são compromissos genéricos, né? Metano, 30-30, tá, mas é o mundo inteiro, não fala quanto cada país tem. Floresta também é genérico. Mas, mesmo assim, é um posicionamento que o país está dando como nação. Isso tem seu peso. E tem que ser levado em consideração o lado positivo. Eu acho que assim, a gente tem o costume, né, essa política ambiental brasileira, de escutar muito crítica. Eu acho que a gente tem que também dar a mão à palmatória. O governo está tentando aqui mover a agenda. E o que eu percebo, tá? O que eu percebo é que o Brasil chegou aqui não querendo apanhar, convenhamos, a gente vem apanhando muito. Chegou aqui, vamos tentar não apanhar. E aí já teve uma semana muito boa, mostrando muita vontade de compromissos, como foi dito também o aumento da NDC para 50%, tem suas críticas, tem um ano base, mas
pô, tá melhor do que estava antes da COP, sem dúvida nenhuma. E o meu sentimento é que agora, nessa segunda semana, o Brasil, então, já passou a fase, não quero apanhar, já não tá apanhando, já passou a fase de, eu tô mostrando o resultado e tal, e agora vai chegar numa fase de ter um certo protagonismo, uma coisa que a gente também espera do país, que o Brasil perdeu ao longo desses anos. Eu acho que nessa semana agora o Brasil tem a possibilidade de voltar a ter isso, de pegar na mãozinha dos outros países e falar assim, cara, vamos para um acordo global, né? Então eu vejo com muitos bons olhos o momento que a gente está. Eu acho que, só complementando, Gabriel, se eu puder, essa é uma oportunidade incrível para o Brasil, aqui talvez até usando neutralidade, enfim, não do Brasil sair na neutralidade, mas sair à frente, colocar a sua credibilidade assim, num outro patamar de... Não é que eu não apanhei, mas eu consegui reverter uma imagem negativa que vinha da comunidade internacional e conseguir recuperar uma liderança na agenda ambiental importantíssima. Então, esse ponto do Felipe, justamente de vamos pegar na mãozinha de todo mundo e vamos liderar vamos puxar os países para um acordo, aquilo que a gente conversava um pouco antes aqui da live, o Brasil ele tem uma afinidade tanto com os países em desenvolvimento, ele pode conversar com os países desenvolvidos, porque ele está um pouco nos dois blocos. Isso é algo que o Brasil deveria explorar no bom sentido, de eu entendo os países desenvolvidos, eu entendo os países em desenvolvimento, eu entendo os países emergentes. Então, vamos entendendo isso, como é que a gente chega num compromise, né, num compromisso que não é perfeito para todo mundo, mas que é, no fundo, perfeito para o planeta, que é o que a gente precisa. Acho que daqui sair sem um acordo é algo que para todos é uma grande derrota. Vocês acham, então, que o Brasil, de alguma maneira, recupera um pouco desse protagonismo na agenda climática, principalmente aqui na região da América Latina? Como que é a avaliação disso? Eu acho que acho que essa é a esperança, né, Felipe? O Brasil já foi, talvez, o grande líder, o grande que puxava o nível mundial. Acho que a gente tem a possibilidade de brilharmos de novo com essa consciência de que o mundo precisa. Tem certas coisas que já estão postergadas demais. Financiamento climático, o artigo 6, tem que fechar o livro de regras do Acordo de Paris. Então, a esperança é chegar num acordo. E o Brasil realmente ajudando que isso aconteça. E é interessante porque uma das coisas que a gente tem escutado muito, e eu escutei ontem, eu achei interessantíssimo, essa não é mais a COP do porquê e o que temos que fazer, é como vamos fazer. Então, eu acho que esse sentimento de ação que vem com esses compromissos que o Brasil assinou, e que, claro, como vai ser importante, mas que começa a colocar, a gente vai lidar, enfim, tudo isso começa a empurrar os países para um acordo, mas abre uma janela importante, uma porta para o Brasil voltar a ter esse protagonismo que todos nós esperamos, todos nós sabemos que o Brasil tem plena capacidade e tem o know-how, o expertise, o DNA, e que a gente perdeu aí numa janela de uns 3 anos, o Brasil acabou sendo muito questionado, e esse é o momento para a gente recuperar isso. Indo além um pouco do... E até, Gabriel, só para completar, é legal a gente vendo também, Gabi, o quanto que o empresariado também está percebendo isso. Felipe, vou aproveitar, era exatamente isso que eu queria perguntar para vocês, que além, né, da presença do governo, com uma grande comitiva aí, com representantes de diversos ministérios, o próprio ministro do Meio Ambiente que estava presente hoje, o Joaquim Leite, que se reuniu aí com a Alok Sharma, presidente da COP26, com a Patrícia Espinosa, representante de mudanças climáticas da ONU. Eu queria saber, a gente também tem aí um hub, né, que é do empresariado, da sociedade civil. Eu queria que vocês falassem um pouco dessa participação também
de outros representantes do Brasil aí, principalmente em relação ao setor privado. Né? E é o que eu estava falando, as empresas, elas estão se apresentando nos dois hubs, tá? No oficial do Brasil e da sociedade civil, não tem essa, entendeu? Se só ali, talvez, claro, o governo está aqui, onde estão lá, mas as empresas privadas estão em todos, estão querendo mostrar que o Brasil realmente está levando o tema a sério. As empresas brasileiras, elas entendem e valorizam e dão a devida importância para a agenda climática. Isso está bem claro e foi deixado bem claro aqui que não é um outro representante, não. São diversos CEOs de grandes empresas aqui presentes, fazendo questão de não só estar e falar sobre a empresa deles, mas marcar terreno para mostrar, olha, essa é uma agenda prioritária nossa. Então, acho que o Brasil só tem a ganhar com o empresariado também, em termos da imagem das empresas e do governo também, mostrando, poxa, é o Brasil como um todo está aqui. É a maior delegação de todos os países. Isso é interessante. E esse não é um fenômeno só para o setor privado brasileiro, Gabriel. A ECC, que é uma organização global, está presente em mais de 90 países. Esse foi o ano que, coletivamente, a ECC trouxe para a COP o maior número de CEOs. E pense, no meio de uma pandemia, com uma série de restrições, alguns países tinham que fazer quarentena no hotel, então, ou seja, não era uma viagem simples para chegar aqui. E mesmo assim, houve um grande número de interessados. Tinha lista de espera na ICC para as empresas que queriam estar aqui. Então, acho que é um sentimento... Deve ter caído lá. Caiu. É um sentimento muito... É um sentimento muito de... O setor privado pertence nessa discussão, e às vezes ainda em outras COPs tinham, mas o setor privado não tem legitimidade, então acho que esse reconhecimento de não é parte da solução, e se você não tem o setor privado junto, você não chega a nenhuma solução, porque muitas vezes o setor privado, mesmo que o governo ou não faça, ou consiga fazer numa velocidade um pouco mais devagar, o setor privado tem plena capacidade de implementar políticas até mais rigorosas na sua, digamos, operação, que o governo às vezes não exige. Então, tem uma autorregulação do setor privado que pode acontecer, ele não depende só do governo para fazer essas adaptações. Então, acho que é um fenômeno global mesmo isso, de você ver o setor privado coletivamente aqui participando. Hoje a gente escutou alguém que disse, no fundo isso é um mix de Davos com Woodstock, com ONU, porque isso eu acho que é muito interessante da COP, que você reúne assim, pessoas das mais diferentes visões, enfim, empresários, jovens, ativistas, governo, indígenas. E você espera que indígenas, gente, assim, são vozes completamente diferentes, e que você espera que no fundo você consiga destilar isso naquela visão de, ok, a gente está seguindo todo mundo para o mesmo caminho. Você tem diferenças de opiniões, você tem às vezes críticas que são, acho que totalmente muito bem-vindas, mas que servem para você acelerar um pouco mais a agenda e até para uma autorreflexão de alguns atores de falar, bom, eu estou sendo questionado, como eu respondo isso? Então, é realmente muito interessante esse clima aqui que mistura de tudo um pouco. Talvez falta um pouco de rock and roll para Woodstock, né? Bom, pessoal, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais também do financiamento climático, né, que está sendo uma discussão quase que está atravessando todos os dias da COP26, e vamos falar como que o Brasil pode se beneficiar disso. O planeta precisa, né, de energia renovável. Hoje na Shell eu olho para o futuro.
vai ser essa energia do futuro? Vai ser uma transição energética. E ela vai vir, só que eu acho que é importante a gente saber que é uma transição, né? Não vai ser algo de repente. Cada vez que a gente dá um passo em direção a esse futuro, é como se tivesse acertado uma nota no violino e saído aquela nota perfeita também. Voltamos com estratégia SG de olho na COP26. Hoje o ministro Joaquim Leite, que estava aí, falou que a emergência é financeira. Então, colocando aí, deixando bem claro que o financiamento climático vai ser importante, principalmente para os países em desenvolvimento, colocando aí o Brasil na fila dos possíveis beneficiários desses financiamentos dos países desenvolvidos. Vocês acham que o Brasil está apto para receber esses recursos? Na questão do acordo de florestas, muitas lideranças, principalmente lideranças indígenas, quilombolas, criticaram que o Brasil fosse de alguma maneira premiado por desmatar, né, ao receber recursos para combater o desmatamento. Como que vocês avaliam essa questão? Gabriel, eu acho que talvez a gente tenha que mudar um pouco a percepção do financiamento e por aqui que ele funciona. Eu acho que até hoje, numa conversa que a gente teve, né, Felipe, bilateral com o governo, uma das coisas que a gente percebeu e que a ICC fala muito é que você não pode mais falar sobre questões ambientais sem falar sobre uma pauta econômica. Por quê? Aqui a gente não está falando sobre lucro de empresa, mas no fundo você está falando sobre como você cria mecanismos que criam uma sustentabilidade econômica para uma certa comunidade, que permita aquela comunidade florescer no sentido de ter sua dignidade econômica, ter uma atividade econômica de sustento, respeitando as suas tradições, ou seja, como o seu modo de vida, mas que isso venha atrelado a uma atividade econômica adequada àquela localidade. Então, no fundo, é pensar um pouco diferente, é muito menos doação, ou seja, tem que ter um prêmio, mas como você olha esse financiamento climático, cria novos mecanismos onde você muito mais cria maneiras e incentivos para que as pessoas olhem a sustentabilidade como uma atividade econômica e menos como algo que fica digamos, pode ser um empecilho para o seu desenvolvimento. Então, acho que essa é uma mudança de percepção importante. E nenhum país, e a gente tem aqui exemplos históricos, vive de doações. Então, acho que muito mais importante do que você pensar em receber uma doação, isso, aquilo, como a gente cria incentivos para novos investimentos virem para o Brasil, sempre olhando essa questão de a gente está respeitando não só a questão ambiental, mas a questão social também. A gente fez um estudo super interessante com a Way Carbon sobre mercado de crédito de carbono. Eu convido vocês a olharem no site da ICC ou da Way Carbon esse estudo, que justamente a gente coloca ali, assim, o crédito de carbono é importante, mas ele passa a ser mais importante quando ele tem um respeito pelas comunidades locais. Então, isso passa a ser parte desses mecanismos econômicos também. Então, acho que essa mudança de percepção é importante. O que a gente sentiu do Brasil nessa conversa foi um interesse muito maior em destravar novos mecanismos econômicos do que a gente quer aqui sentado receber dinheiro e pronto, que bacana. Não, vamos olhar para frente, como a gente cria novos mecanismos, como a gente incentiva a bioeconomia, como a gente protege a biodiversidade, ao mesmo tempo que a gente permite que essas comunidades possam se desenvolver economicamente da maneira que lhes parecer mais interessante.
Acho que essa é uma discussão que ainda vai amadurecer bastante, mas o que a gente sentiu é que o governo brasileiro está com uma mentalidade muito mais interessante de a gente vai criar mecanismos econômicos para desenvolvimento econômico, protegendo o socioambiental, do que a gente vai sentar aqui esperando uma doação. É fácil falar depois da Gabi, né? Porque ela fala muito bem e já contextualizou tudo. Eu vou só adicionar alguns pontos, alguns elementos aqui. O financiamento climático, ele é muito importante, mas bobear muito mais para outros países do que para o Brasil, tá? A gente tem países de baixo desenvolvimento que realmente precisa ter uma solução. Então, a gente, até para que a gente vê isso muito claramente, um dos entraves aí do artigo 6, é o Shares of Proceeds, que é justamente uma taxa ali para um fundo de adaptação que poderia ter dos créditos geral do mundo, gerando esse fundo para reverter para países de baixo desenvolvimento, para adaptar a mudança do clima. Então, assim, esse financiamento é uma agenda crítica geral, e aí talvez o ministro falando não só para o Brasil, mas para o mundo, né? E vou botar mais um elemento. A agenda de financiamento, ela anda por vários caminhos. Não é só via nível nacional, via acordo entre países aqui na UNFCCC. Teve ontem, se eu não me engano, né, Gabi, um evento super interessante do LIF, que é um conjunto de empresas, tem até governos por trás também, Estados Unidos, Noruega e União Europeia, e Reino Unido, e mais uma gama de empresas de grande porte, tipo Bayer, Amazon, etc., investindo e acreditando no RED jurisdicional, ou seja, é um potencial de receita financeira, aí bem como o Gabi disse, o resultado, né, o pagamento de serviços ambientais, o pagamento de um futuro crédito de carbono ali, em nível estadual, estava lá o representante, o governador, representando todos os governadores da América, da Amazônia, os 9 estados. Então, assim, você vai ter já $1 bilhão assegurado, tá? Então, você tem ali outras amarrações importantes para incentivar o financiamento, tá? Vocês citaram o acordo 6, o artigo 6 do Acordo de Paris, né, que vem sendo discutido desde 2015, até agora não foi regulamentado, havia uma grande expectativa. Deus quiser, esse ano, né? Se Deus quiser. Então, é isso que eu queria saber. Ontem foi divulgado um documento, um rascunho do acordo final da COP26 preliminar, né? E não citava ali nada em relação ao artigo 6 e ao mercado regulamentado de carbono. Queria saber, vocês acham que isso vai avançar? Vamos chegar num acordo definitivo sobre isso, uma regulamentação? E como isso também vai se refletir em políticas nacionais aqui no Brasil, né? A gente tem lá no Congresso PL 528. Começo eu, Gabi? Ou você? Eu vou deixar você, porque aí depois vai ficar difícil para mim seguir você. Vamos lá. Estava conversando aqui com o MMA, com o secretário, e ele falando que o pessoal do Itamaraty está confiante. Não dá para comemorar ainda, mas que está confiante que as coisas estão caminhando para que o mundo chegue num acordo também com o artigo 6, tá? Países têm que ceder, né? Tem a questão do como que vai ser o carry-over de créditos do MDL, um grace period, como que isso vai acontecer. Então, países cedendo ali. Eu acho que no Shares of Proceeds também a União Europeia ainda precisa ceder mais, tá? Mas está se chegando, tá? Isso tem, como você disse, um impacto direto. E eu acho que o Brasil vai até usar uma ficha muito boa. O texto da PL 528 não está bom. Para quem acompanha o texto desde a versão inicial,
os comentários da sociedade civil, do CEBEDS em especial, e viu o texto que ficou agora, você vê que está um Frankenstein ali ainda, tá? Mas duas coisas que eu chamo a atenção. Uma, o MMA era contra, e era contra não só agora, como no passado também, sempre foi um entrave de ter um mercado regulado no Brasil. E eu falo isso de primeira mão porque a Waycable fez grande parte dos estudos da PMR, Partnership for Market Readiness, junto ao Ministério da Fazenda. Muitos estudos mostrando que o caminho é esse. Faltava ali uma vontade que hoje já se tem. Há um momento, a gente fala muito disso, né? Há um momento muito bom para se passar algo assim. E eu acho que o Brasil vai usar desse momento também para aprovar na Câmara ainda essa semana, mesmo o texto tendo os seus problemas, que isso, numa votação do Senado, pode ser resolvido esses problemas, mas o fato de se passar na Câmara aqui, enquanto Glasgow está, é uma força a mais da negociação de o Brasil ajudar os outros países, mostrar que realmente está a favor disso acontecer e que está avançando também na agenda de um cap and trade em nível nacional. Tá? A expectativa é que chegando no Senado, né, essa PL consiga voltar mais parecida com o texto original. Gabriela. Eu acho que essa é a estratégia. Talvez tirar agora da Câmara, manda para o Senado e dali no Senado tentar arrumar, ou seja, talvez voltar um pouco mais ao texto original, fazer os ajustes necessários. Certamente a gente teve a oportunidade de conversar com o presidente do Senado aqui, já colocamos preocupações do setor privado em relação... No fundo, o que a gente vê é uma grande oportunidade perdida para o Brasil. Que nem o Felipe colocou, nossa, se o Brasil aprova algo substancial, já na cola, assim, a gente agora sabe que vai demorar mais, mas junto até o final do ano, algo assim, é uma sinalização super importante. Você tem um potencial muito grande que não pode ser desperdiçado. Então, acho que a esperança é que dentro do Senado isso possa ser reorganizado e voltar num desenho um pouco mais adequado ao que o Brasil precisa. Eu acho que tem duas coisas aqui que são importantes. Uma, a gente sente talvez uma resistência ou uma preferência do governo muito grande pelo talvez mais mercado voluntário, mercado regulado, não sei se faz sentido ao Brasil, tem aspectos econômicos a serem considerados, e a gente vê que o mercado regulado é, sim, muito importante para o Brasil. E outro ponto é a governança de como esses créditos vão ser certificados, emitidos, enfim, todo esse processo. Porque uma coisa que a gente tem colocado é que créditos de carbono, no fim, eles são um produto e eles têm que ser comercializados. Ou seja, alguém vai ter que estar do outro lado interessado e acreditar que eles foram efetivamente bem emitidos, certificados, enfim. Então, o Brasil realmente vai precisar de uma estrutura de governança muito sólida em relação, se a gente quiser aproveitar o potencial, e esse estudo que a gente fez com a Waycable deixa o Brasil em um lugar fora da curva em relação a qualquer outro país em potencial de mercado de carbono. Pode chegar a 100 bilhões de dólares até 2030. O Brasil pode responder dentro do artigo 6 por 22% do mercado global. Se a gente estiver olhando o mercado voluntário, pode chegar a 40%. Então, a gente está falando, assim, de um país respondendo por 22% em um caso, 40% em outro caso. Pode chegar a criar 8 milhões de empregos até 2020, 2030. Então, realmente um mecanismo que tem uma série de benefícios muito interessantes para o Brasil. Isso tudo só funciona se a gente conseguir, aprovar, mas nessa aprovação criar uma estrutura muito sólida e que converse com outras estruturas internacionais. Acho que a gente sempre brinca, né, Felipe? Não adianta a gente criar um
um sistema único brasileiro que não conversa com o que é aceito internacionalmente. Então, essa é sempre uma preocupação aqui também. Em relação à COP, eu acho que, e Felipe, eu acho que talvez você concorde também, eu acho que para todos aqui, se sair de uma COP, se a COP não aprovar o artigo 6, vai ser uma derrota incrível. Frustrante, né? Exato, eu acho que essa opção sim, seria uma tristeza coletiva. Então, eu acho que esse é a força que todos têm feito, certamente é o grande foco, né, esses dois grandes focos, financiamento e a parte do artigo 6, para que essa COP seja considerada um grande sucesso, apesar de todos os compromissos já anunciados, uma coisa bacana, mas realmente da parte de negociações, o que precisa andar? Acho que esses são dois pontos cruciais que até o final da COP a gente espera que os países realmente cheguem a um acordo. Felipe, antes de você complementar, Gabriela, só queria acrescentar mais uma coisa. O mercado de carbono está unindo gregos e troianos. O que poderia impedir a regulamentação Você diz do artigo 6? Isso, está todo mundo... Entre os países? Entre os países? Não há um consenso. Tem 3 pontos, tá, que travam a agenda. Ajustes correspondentes. Se eu vendo para o outro, ITMOs, se eu vendo, isso tem que ser considerado na minha NDC. Então, se eu tenho uma meta hoje de 50%, não dá para eu vender toda a minha redução de emissão. Aí eu não estou cumprindo a minha meta. Tá? O Brasil foi contra isso, travou a agenda nisso no passado. Hoje, em termos de Brasil, isso está dominado. O Brasil quer fazer a agenda andar e entende que o ajuste correspondente é importante para não ter double count. Mas isso é também um nicho disso, também é uma questão ali que outros países também precisam entrar no barco, mas esse está caminhando mais fácil. Aí a gente tem a parte dos créditos em si. Você tem um mecanismo de desenvolvimento limpo, que é a regra da ONU, e você teve diversos investimentos privados em projetos de redução de emissão, e é difícil você falar assim, não vai ser carregado esses créditos para o Acordo de Paris, não vai poder ser usado, né? Então precisa mudar a regra, não dá para levar tudo também, porque senão você poderia correr um risco de inundar o mercado com crédito que teria um impacto em preço, e a gente precisa mostrar que o preço do carbono está subindo para viabilizar novos tipos de soluções de redução de emissão, de remoção. Então, esse é um problema. Como que vai ser esse período de transição, tá? E, por fim, quem paga a conta da adaptação, que é esse shares of proceeds, que é a taxa. Isso, uma União Europeia fica querendo colocar um texto mais brando do que já segurando ali que 2% de qualquer trade de carbono vai ser destinado para isso. Esses são os pontos. Eu acho que vai se chegar no meio do caminho ali e teremos, sim, um acordo. Tá? E eu queria só dar uma complementação, porque eu gostei muito quando a Gabi disse, né? É o mercado regulado internacionalmente e o mercado voluntário, o potencial que o Brasil tem, né? Eu acho que o mundo está percebendo cada vez mais que não basta só ações de redução de emissão, a gente precisa também remover mais da atmosfera o CO2, e isso significa um provável grande investimento no Brasil para projetos ligados à floresta, agricultura regenerativa, aumento de carbono no solo, etc. E o Brasil tem tudo para ser um grande fornecedor de soluções baseadas na natureza. Seja para o mercado regulado, na linha de... a gente tem que também fazer a parte do Brasil, tá? De reduzir o desmatamento. Isso precisa ser feito, porque o potencial do Brasil está muito na linha assim, tá,
o além que a gente conseguir entregar da nossa NDC no mercado regulado tem um baita potencial. E, além disso, no mercado voluntário, isso vai caminhar a passos largos também. Tá certo, pessoal. A gente está chegando ao fim dessa live, passou rapidinho. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Lembrando a todos que nos acompanharam até aqui, que a gente aparece aqui todo dia em torno das 18 horas, até sexta-feira, último dia da COP26, esperando aí novas resoluções e o texto final da Conferência do Clima da ONU. Obrigado mais uma vez, Gabriela, Felipe. Ô Gabriel, só um toque. Vocês vão fazer o programa até sexta? Até sexta-feira. Então já vou te dar uma dica. Estica um pouco mais, porque acaba a COP e geralmente ainda precisa apertar uns parafusos. Os negociadores ficam, às vezes, sexta-feira até de madrugada, às vezes vão sábado, domingo, tá? Então acho que seria legal ter um final na segunda. Mais provável teremos sim. O Felipe já adiantou, mas a gente vai ter sim um rescaldo da COP26 durante a próxima semana. Obrigado, Felipe, pela dica. Mas a gente vai estar acompanhando sim esses ajustes finais. Obrigado, gente. Foi um prazer. Um abraço, hein? Prazer. Abraço, boa noite a todos. Tchau.